Então, a gravação está iniciada. Antes de continuarmos aqui, eu não mostrei na aula passada o cronograma das nossas atividades. Então, este aqui é o nosso cronograma das nossas atividades deste nosso bimestre. Então, nós temos aqui, basicamente os 1.500 pontos, detalhados aí como estarão sendo conquistados por vocês, né? E temos algumas entregas aqui, e aqui é a data da entrega, tá? Então, essa data aqui é o nosso prazo para entrega. Na semana passada, eu passei para vocês essas atividades objetivas, as 7 a 8, e o roteiro prático. Correto, pessoal? Sim, verdade. Eu entreguei as duas partes objetivas, falta só o roteiro, né? Sim, tudo bem. Aí nós temos aqui, então, hoje o 500 pontos, essa semana, né? Nós temos o vídeo de hoje. No dia 9, vocês terão essas atividades que eu vou enviar para vocês. E no dia 23, estas outras atividades aqui para a gente fechar os 1.500 pontos. Após essa data aqui, já será a nossa prova oficial. Então, a prova oficial, 2, no dia 30 do 11. Beleza. Muito bem. Beleza? Todos viram aí, já estão se programando. Lembrando que eu costumo enviar as atividades por e-mail para vocês. Aí, nesse contexto aí, as pessoas que ainda não receberam o e-mail, tem que me avisar para poder entrar na lista. Mas eu acredito que todos já estão na lista da turma. Então, devam estar recebendo as atividades aí nos dias das nossas aulas. Além das atividades, eu envio também o link das aulas. Então, tudo que está acontecendo agora, os nossos combinados, né, o que nós estamos combinando agora, vocês também recebem o link da aula gravada para que vocês possam estar relembrando aí o que foi passado. E mesmo porque, se caso vocês tenham perdido a aula por algum motivo, poderão rever aí o que nós estamos combinando e qual é o andamento da disciplina. Então, esse aqui é o nosso cronograma da nossa disciplina. Muito bem. Na aula passada, nós trabalhamos o quê, pessoal? Vocês lembram? Tabela de espalhamento. Tabela rástica. Espelhamento. Muito bem, isso mesmo, exatamente. Então, nós vimos a unidade 1, desculpem, a seção 3.1, né, da unidade 3. E essa seção 3.1 trabalhava com a parte teórica, do que vocês teriam que saber das tabelas de espalhamento. A unidade 2, nós fizemos um exemplo de uma função simples de espalhamento. Só que a questão do espalhamento, existe um problema que nós temos que tratar no espalhamento. O que vem a ser o nosso problema a ser tratado quando estamos trabalhando com a função de espalhamento, na função hash? O que nós temos que fazer aqui? Aliás, contornar para evitar dificuldades aí na estrutura de dados. O que nós falamos no ano passado que a função pode acontecer quando estamos gerando endereçamento para os nossos arquivos? Então, só recapitulando, lembrando aí vocês, um item chamado colisão. Lembram colisão? Isso aí, já ia falar já. Eu pensei truncamento, mas é colisão, verdade. Eu ia falar também isso aí. Truncamento, não, mas tudo bem. Nada, mas tá bom. Mas tá ótimo. Então, isso é exatamente o que vocês mencionaram. Então, nosso espalhamento, né? Desculpa, colisão. Espalhamento pode gerar nossas colisões. Então, além das colisões, existem, para evitá-las, aí existe o conceito da função perfeita. A função perfeita é aquela que jamais haverá colisão. Essa talvez seja mais difícil de ser encontrada, uma função perfeita, né? Então, o ideal, vocês devem lembrar lá quando vocês estudaram as funções, existe a função bijetora. A função bijetora é aquela que a função estará gerando apenas uma ligação entre um item gerada por ela ao seu conjunto resultante, né? Então, a função bijetora seria ideal, mas é difícil encontrar essa função perfeita. Então, nessa unidade 3,
nós trabalharemos em cima da otimização das tabelas de espalhamento, e além da otimização, estaremos criando aí um espalhamento que consiga evitar as colisões, né? Lembrando que nós trabalhamos com o limitador da tabela hash, da tabela espalhamento. Então, essa tabela ela terá um limitador que é o próprio tamanho, mas além disso, faremos aqui uma função, na função de espalhamento, um mecanismo de tratar essas possíveis colisões, tentando automatizar esse processo. Então, essa deterioração de desempenho, ela pode ocorrer, geralmente, com o acúmulo de colisões. Nesse contexto, se nós pensarmos e lembrarmos aqui, que se nós estivéssemos fazendo uma função de espalhamento, e que a função de espalhamento ela obtivesse sempre, por exemplo, aqui os índices que estão sendo mais utilizados nas tabelas, 1, 2 e 3. Então, esses índices, no caso aqui, não são 1, 3 e 4, né? Então, no 1, 3 e 4, os índices estão sendo mais... A função de espalhamento está encontrando geralmente esses números aqui. Nós teríamos que estar ligando a esses índices listas encadeadas. E listas encadeadas, muitas vezes, não traz o benefício adequado de estarmos percorrendo os itens dessa lista encadeada. Vocês devem lembrar que lista encadeada nós temos que seguir sequencialmente, nó por nó, até que possamos encontrar o nó desejado. Então, perde um pouquinho de performance. Então, funções de espalhamentos que ocorrem, muitas colisões, e se nós tratarmos essas colisões com listas ligadas, isso pode haver uma perda de performance, para que possamos lidar com as listas. O ideal é que nessa lista, o objetivo então, dessa unidade aqui é que tenhamos criado aqui funções de espalhamento que evitem colisões, que tentem utilizar todos os índices da tabela, né, sem que ocorra colisões, tá? As colisões elas podem ser, então, devem ser tratadas para que tenhamos um melhor, não tenhamos a deterioração de desempenho. Evidente, né, que uma lista simples. Acho que a Luciana está com o microfone aí ativo. Agora já foi. Agora sim, ficou um pouquinho melhor. Então, nesse contexto, nós estamos, ao invés de estarmos trabalhando com muitas colisões, a função é trabalhar com muitas colisões, vamos então tentar fazer com que não hajam colisões para que o espalhamento, entre aspas, seja aí, sempre usando os índices de forma mais plena. Então, aqui nós temos também um número alto de colisões, né? Cada um desses nós que estão aqui sendo descritos, por exemplo, nó AA, AB, AF, AK, AT, são colisões que obtiveram a função de espalhamento, obteve o índice 1. Essa outra função que obteve o índice 3, nós temos então as colisões FB, FU, FZ, então todas essas que seriam colisões. Uma função também ruim seria, não é que a função esteja errada, ela só tem uma performance ruim caso ocorram muitas colisões. Então, nesse sentido, aqui, por exemplo, temos vários índices disponíveis, mas a função, talvez por não ser muito bem trabalhada, ocorre de estar levando muitas colisões e trazendo que os nós fiquem agrupados, todos no índice 4, por exemplo. E a partir daqui segue a questão da lista ligada, né? Então, aqui nós teríamos 5 colisões e tendo índices livres na tabela de espalhamento. Então, técnicas de otimização de tabelas. Então, nós temos aqui o conceito da função perfeita, é aquela que não haverá colisões, o cálculo sempre estará evitando as colisões e haveria sempre a busca de chaves novas. E nesse contexto, a gente pode estar trabalhando com endereçamento fechado, endereçamento aberto e um encadeamento separado. Adicionar aqui, só mais uma. Então, essas 3 técnicas de otimização elas podem ser utilizadas: endereçamento fechado, endereçamento aberto e encadeamento separado. Muito bem. O endereçamento fechado, a posição da inserção não muda. Então, todos devem ser inseridos na mesma posição, por meio de uma lista ligada, em que cada índice de tabela, a função que vimos até o momento. Então, aqui, o que nós vimos na aula passada foi o endereçamento fechado, né? Não tanto fechado, porque, na verdade, a nossa função existe a possibilidade de estar gerando outras posições, né? Mas aqui nesta situação aqui, para resolver uma lista fechada, nós temos que usar uma outra estrutura de dados junto, no caso a lista ligada, para que possamos fazer esse encadeamento.
Quando trabalhamos com o endereçamento aberto, os elementos são inseridos diretamente nas posições calculadas pela função de espalhamento. Quando uma colisão ocorre, o registro que colide será inserido na próxima posição livre da tabela de espalhamento. Então, vai ocorrer... Ah, tá. Então, nesse contexto aqui, quando eu estou falando nessa situação aqui, vou inserir um índice. Este índice está ocupado, então eu vou procurar ali um próximo índice livre para que eu possa estar inserindo este elemento. Nesse contexto, nós podemos usar duas funções de espalhamento. Um espalhamento linear, que é esta que eu mencionei, na qual estaremos ligando o próximo item, ou procuraríamos na tabela os índices vazios para serem preenchidos. Então, ou seja, calculei meu hash. Houve colisão. Então, a partir do momento que houve colisão, eu já procuro um índice livre para que eu faça a inserção desse valor, tá? Seguindo sempre esse critério. A função aponta para a tabela, após o apontamento para a tabela, o índice da tabela, encontrou um registro armazenado nele, procura um outro livre, né? Então, esse seria o espalhamento linear. A função de espalhamento duplo seriam duas funções. Então, nós temos uma função que faz o primeiro cálculo para observar se ele está disponível. A partir disso, é feita uma outra função que estará fazendo um outro espalhamento. E a partir dessas duas espalhamentos, tem-se uma terceira função que vai calcular um outro alocamento, uma outra alocação para esse registro. Ou seja, se no primeiro cálculo hash ele encontrou um índice ocupado, ele já vai usar em seguida outra função para apontar para outro local da tabela. E aí, nesse local, se estiver vazio, ele vai armazenar aí. Se nessa situação, nesse outro lançamento, ele também não encontrar o índice vazio, aí sim, seguirá linearmente para o próximo item o próximo índice que estiver disponível na tabela. Já no encadeamento separado, ao invés de indexar um registro diretamente para o índice calculado, com base na sua chave, pela função, o registro é indexado a uma estrutura de dados suplementar, que seria a lista ligada, né? É a lista encadeada. Quando uma colisão ocorre, o registro de colida é inserido na lista encadeada. Então, nessa situação, encadeamento separado, estaremos, então, deixando a tabela, ela ficará, caso ocorra de um índice calculado, uma função hash calculada, encontrando o registro lançado aquele índice, ele parte para lançar numa lista encadeada todas as colisões que ocorreram daquele índice. Muito bem, então a função de espalhamento linear. Então, nessa função de espalhamento linear, ela funciona desta forma aqui. Então, nós temos aqui a tabela hash, está aí com seus índices 0, 1, 2, 3, 4 até 7. Os valores menos 1, que estão aí descritos na posição 1, 2, 5, 6, são posições que são vazias. A posição 0 está ocupada, a 3 também está ocupada, e a posição 4 e 7 também. Então, a partir disso, via aquela função até que nós fizemos na aula anterior, nós fizemos um cálculo simples aqui. Nesse cálculo simples, nós obtivemos aqui o resto da divisão inteira. Então, quando falamos resto da divisão inteira, então nós temos lá 27 mod 8, o resto da divisão 3. Então, eu estaria procurando a posição 3 para armazenar essa informação, ou seja, o código 27 estaria sendo armazenado na posição 3 da tabela de espalhamento. Mas a posição 3 está ocupada. Então, a partir daí, o algoritmo em si, nesta função de espalhamento linear, estará passando para o próximo índice. No caso ali, o próximo índice seria o 4, está ocupado também. Passa para o próximo índice, encontrando o índice 5 disponível, e ele vai lançar a informação aí neste local. Então, lança ali o código 27, então ficaria armazenado no índice 5. E assim por diante. Então, nesta situação aqui, a preocupação apenas é ocupar todos os índices disponíveis na tabela, obtendo primeiro, via um cálculo, uma posição inicial. Se nessa posição já existir um registro lançado, um código armazenado nesse índice, estará procurando os próximos índices, se existe algum que esteja disponível para armazenar esse código. Então, quando a gente menciona que essa será a forma de inserção, também, quando nós estivermos fazendo a exclusão do registro, a remoção dele da tabela, como também, além da remoção, caso podem também alterar o registro, né? Então, caso ocorra uma alteração, uma remoção, todos esses dois procedimentos devem observar, então. Primeiro, observar
se viu o cálculo de espalhamento, estará encontrando o índice desejado, na caso da remoção. Observar se o conteúdo da tabela que está ali, o conteúdo do código que está disponível na tabela é o que a gente está procurando para remoção. Caso não seja esse, a partir daí começamos a observar dos outros índices onde está esse código. Geralmente, ele estará aí disponível em outro local, sabendo que na posição original da função não está disponível mais. Viu o cálculo realizado, né? Muito bem. Então, essa aqui seria a função de espalhamento linear. Nós temos a função de espalhamento duplo, então conhecido também como rehash. A função de espalhamento duplo, ao invés de incrementar a posição do elemento até a próxima posição vazia, utiliza uma função de espalhamento auxiliar para calcular qual incremento será dado à posição, levando em consideração o valor da chave. Então, aqui neste contexto, essa função de espalhamento duplo, então ela funcionará um pouco. Teremos então duas funções trabalhando em paralelo aí, né? Para que estejamos encontrando o local da tabela que será armazenado o código desejado. Então, aqui nessa situação, nós temos a mesma situação do 27, olha lá, o 27 quer armazenar o 27. Então, no primeiro passo, eu faço o quê? O cálculo do resto, de uma conta simples. Então, obtivemos ali 27 mod 8 igual a 3. Ele olha na tabela se esse índice está ocupado, no caso está ocupado na posição 11. Em seguida, é feita uma outra função para calcular o valor de K, um K, uma outra letra qualquer, né? Então, calculamos aqui uma outra função. Nessa outra função, se obtém o 7 ali, no caso, 1 mais, parênteses, 27 mod 8 menos 1, fecha parênteses, ou seja, faremos primeiro a subtração do 8 por 1. Após isso, então, 27 mod 7. 27 mod 7 dará 6. 6 mais 1, 7. Então, obtivemos aqui 7. Pegamos este valor obtido desta função aqui, mais o primeiro cálculo do primeiro passo, ou seja, 3 mais 7, mod 8, encontramos a posição 2. Então, isso aqui, simultaneamente, caso tenhamos uma negativa, a primeira aqui, de ter encontrado na primeira função de espalhamento o índice ocupado, em seguida, após este segundo cálculo e o terceiro passo aqui em questão, vamos observar se na posição 2 também está disponível. Nessa situação aqui, a posição 2 estava disponível. Então, fiz o lançamento aqui do primeiro valor, não foi obtido, e estava ocupado. Em seguida, no terceiro passo, após o cálculo aqui, obtivemos o valor 7, estaremos encontrando a posição 2 livre e armazenando 27 nesta posição aqui. Então, nesse contexto, desta forma aqui, numa tabela evidente, com maiores proporções, não uma tabela de 8 posições, né? Poderíamos aqui, então, ter uma função, calculando o primeiro local. Em seguida, após 3 passos, uma outra função. Então, quando eu faço a inserção dessa forma, também devo me lembrar e devo me preocupar em estar também promovendo para a remoção ou alteração desse código, né? A escolha da posição via esses 3 passos. Caso tenhamos a negativa do primeiro, passaremos para o segundo passo, em seguida o terceiro passo para o segundo índice e a verificação se é o que nós estamos querendo alterar ou remover da nossa tabela, tá? Então essa, quando a gente fala função de espalhamento dupla, temos que pensar então nesses 3 passos para que tenhamos que implementá-los. Muito bem, pessoal, então vamos fazer agora vamos testar isso aqui, ver se realmente colocar em prática esse conceito, né? Para que tenhamos aí os nossos testes. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela para que façamos o código. Vou abrir aqui. Não sei se meu computador que está com defeito. Algumas páginas aqui não querem abrir. Deu colisão. É isso aí. Deu a famosa colisão. Para que nós ganhemos um pouquinho de tempo,
Depois vocês poderão até estudar este código mais adequadamente. Vocês vão pegar o código iniciado já nesse endereço aqui, ó. Notepad.com/algoritmo, estrutura de dados, -unique. Procurem nesse local aqui o nosso código já começado. Ó, o código está aqui. Copiem o código, por favor. Colhem aqui. Podem salvá-lo aí para que a gente faça o teste. Vou salvar esse daqui como tabela. Não, função de espalhamento linear. FEL. Depois disso, você pode até testar se está funcionando. Ó. Executei aqui. Ah lá, aparece um pequeno menu para que façamos os lançamentos que desejarmos aqui. Aí tem a opção 7 ali que é sair. Faça apenas esse teste, ver se o código está Mas já tá funcionando. lá? Não tá. Professor, qual que é o Entrei, site não tem, mesmo? Tá, vou voltar ao site aqui, pessoal. Coloca ele no chat, hein? Aqui, no chat, esse chat aqui muitas vezes não fica ativo para vocês. Não vou colocar o chat. Pra nós não tá ativo, não. Ver se vocês conseguem ver o chat aí. Acho pouco provável. Viram? Não. Não. Infelizmente, a TIS não ficou legal aí, não. Mas tá aí para vocês digitarem. É bem simples. Notepad. .com/AED-unique. Tudo maiúsculo, tá, pessoal? Ah, tudo mais. Assim que vocês colarem aí, por favor, tentem executar para ver se vai funcionar. Funcionou. Funcionou, né? Professor, meu tá dando um erro aqui na função do menu igual a true. Meu funcionou. Eu Linha acredito que 29. você copiou errado o trecho lá, né? Algum local. Mas vamos lá. Compartilha aí a sua área. Você consegue compartilhar a área? Vou especificar você. Tela. É o Ian, né? É isso. Peraí. Só um momentinho. Professor, Oi. no caso dele, porque faltou a biblioteca STD-Bull, a biblioteca lá, o cabeçalho lá. Ah, você copiou o cabeçalho também, Ian? Deve ter faltado, porque o meu veio sem ele também. Vamos ver. O meu tá sem ele, é STD-Bull, tive que adicionar depois. Mas Então- lá em cima tá faltando. O código que o senhor mandou também, não tá? STD o quê? Que é o nome? É STD-Bull. Não tem aqui não. Vou colocar aqui, peraí. Mas no código aqui também não tem não. Não tá não, né? Peraí. Ó, não sei de vocês não, mas o meu tá. Vai. O meu não tem SD boa e tá funcionando. Se puder compartilhar sua tela aí, então, pra gente ver. Diferenciado. Pelo menos eu não sei onde é que tá isso daí. Onde é que você... Qual linha que tá esse STD boa? Seria na primeira ali, mas não tem não. Não tem. era pra aparecer. Talvez a versão aí do... A versão Professor, eu dei um Ctrl A, Ctrl C famoso e funcionou certinho. Eu também dei Ctrl A, Ctrl V, só que funcionou. Não foi. É STD Bull, só não tem ponto nada? Ou tem Nada. ponto alguma coisa? Ponto H. Ponto H. Ah, ponto H. Peraí. Beleza, agora foi. Quem corrigiu eu aí, se puder passar seu contato aí pra gente conversar depois sobre esse assunto aí. Beleza, depois eu passo.
O restante eu consigo copiar, achou o código, funcionou. Professor, Oi. por que aqui você não usou a estrutura case? Nesse item? Eu não, na Nesse verdade, código? poderia ter usado. Talvez ficasse mais simplificado. Em vez de usar tanto C, né? Que eu trabalho bastante com isso aí eu vejo aquelas cascatas de if, chega, dói o olho, aí eu tô vendo aqui, eu fiquei pensando, pô, dava pra usar o case, né? Dava. Só no primeiro dava pra usar o case, o segundo que não dava. Aí São duas até o opções. 7, né? Dava pra usar. Não, assim, era possível. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui começar. Então nessa situação aqui nós vamos definir aqui. Todos já conseguiram copiar, né, o código? Vamos especificar um tamanho aqui, tamanho de 30 aqui já está bom. Vamos criar aqui para teste uma lista aí de produtos. Vou colocar uma descrição para o produto. Vamos colocar aqui uma unidade. E um valor. E vamos criar aqui o nosso hash, aqui nossa tabela, com o tamanho estabelecido ali. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é que nós temos que inicializar esta nossa estrutura com null para todas as posições. Então eu vou criar aqui inicializar aqui. Professor, só uma dúvida. Oi. O senhor usa typedef em cima, struct produto. Aí Sim. você dá um apelido para ela, que é prod, né? Certo. Aí depois usa outro de prod para hash, né? Aqui é o ponteiro, né? Tô criando um Isso. ponteiro no vetor. Isso. É um ponteiro, porque esse ponteiro está apontando para o vetor, no caso, então. Isso. Ele vai passar o ponteiro dessa nossa estrutura, né, para esse vetor. Então esse vetor aqui vai guardar os ponteiros, ele vai guardar o ponteiro onde estará esses dados aqui armazenados, né? Essa estrutura que nós criamos aqui do produto. Se eu teria como utilizar sem usar o typedef aí nesse ponteiro, como é que eu usaria? O typedef no ponteiro? Sem utilizar o typedef igual fez aí, como é que eu ia utilizar ele? Na linha 13, se eu não quisesse colocar o typedef nela. Aí não usando typedef? Não usando. Aí no caso a gente poderia criar de forma dinâmica, ou seja, eu não usar, você não quer usar o vetor? Não queria usar. Você teria condição de eu sem usar ele? Olha, você poderia usar, não usar, né? Mas aí nós temos que dinamicamente alocar o recurso para esta estrutura aqui toda, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, vou terminar esse exemplo, depois a gente trabalha com um exemplo específico, como você está pensando aí, sem usar o typedef aqui, né? Para esclarecer que este ponteiro dessa estrutura que nós definimos para a tabela hash, né? Mas vamos seguir isso aqui, depois a gente vai fazer um exemplo como esse aí que você está pensando. Vamos colocar aqui então para inicializar aqui. I menor que o tamanho e o I mais mais, que é só para adicionar o nu para cada valor aí das posições dessa nossa tabela. Muito bem.
Aqui já tem até uma imprimir aqui já pronto para vocês. Aqui nós vamos então fazer a função de espalhamento. Nessa função de espalhamento, vamos fazer um pouquinho diferente do exemplo lá, só para que possamos ocupar todas as posições, inclusive a posição 0 já por padrão, né? Vamos criar, função de espalhamento. Aqui vamos passar o código e aqui já vamos fazer o return. Então, qual a ideia aqui? Eu vou fazer aqui um código -1 com o resto da divisão vai ser retornado. Então, isso aqui fará o seguinte, por exemplo, caso o código seja 1, então ele vai dar o 0 aqui, a divisão, o resto da divisão será 0. Se for 2, será a posição 1, e assim por diante, ou seja, ele vai estar ocupando, conforme nessas primeiras posições aí, o cálculo, para que esteja da posição 1 armazenando no índice 0, da posição 2 no índice 1, e outros valores de código, aí sim o cálculo estará dando uma posição diferente nessa tabela de armazenamento nossa, tabela de espalhamento. Muito bem, então nós temos a função. A partir daqui eu já posso estar pensando em estar inserindo aí o nosso registro. Então farei aqui o int inserir, ele vai retornar a posição que foi inserida, o hash aqui da tabela, o código, e vou passar aqui o novo produto, né, que vai estar sendo enviado. Todo momento que nós vamos iniciar qualquer tipo de operação, então, nós temos que estar neste contexto, fazendo aqui, utilizando aqui, no caso, vou usar aqui um contador apenas para definir a posição, se já chegamos no limite, no tamanho máximo de lançamentos, e o valor i aqui, sendo que esse i é o índice que está sendo ocupado aqui, está sendo buscado pela função, né? Obtido pela função. Então, espalha aqui, aí o código que está sendo enviado. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é se o que está na posição foi encontrado a posição com nulo, ou seja, se a posição que foi calculada pela função está nula, temos que providenciar, então, outra alocação para o registro. Então, a primeira coisa que eu vou verificar, se neste critério aqui, a posição que foi encontrada, ou seja, fizemos o código aqui, viu i, se nesta posição aqui for diferente de null, ou seja, existem informações lançadas ali, então nós temos que fazer aí ele procurar um outro local para o lançamento. Nesse sentido, o que nós faremos aqui? Eu, ao invés de estar lançando item por item após, eu vou estar lançando já na primeira posição que estiver livre na tabela. Ele vai procurar o local que estiver livre para lançar este registro. Então, para que eu faça isso, eu vou zerar aqui o i. E faremos um while aqui, procurando espaço vazio da tabela. Então, enquanto na posição i for diferente de null, estará percorrendo a tabela. Sendo que nós faremos uma pequena verificação aqui, se o código que nós estamos tentando lançar já consta na tabela. Então, não poderá ser armazenado o mesmo código na tabela. Caso encontremos o código igual, vamos retornar aqui -1. Esse retorno aqui desse valor -1 é só para identificar no meu código aí que eu passei para vocês que esse código já foi lançado. Esse código já existe na tabela. Então, essa é a mensagem que aparecerá para vocês. Oi. Esse return, eu não entendo muito bem a função dele no código, você pode explicar melhor? Tá, muito bem. Nunca cheguei a entender direito. Perfeito. É o seguinte, toda função, existe, toda não, né? As funções que nós estamos definindo aqui no nosso C, nós podemos definir basicamente uma função que retorna valor e as funções que não retornam valor. As que não retornam valor, elas começam com o nome void. Toda função que começa com void, ela não terá o return. Então, ela é uma função que não tem essa missão de estar enviando quando eu solicitar esta função, ela não me retornará nenhum valor do seu processamento.
Quando nós queremos definir um valor de retorno, nós temos que colocar qual tipo de dados que será o retorno. No caso, esta função aqui em questão, o retorno dela será um int. Então, ele vai processar. Eu vou chamar essa função, estarei passando os parâmetros que ela está solicitando. No caso, eu tenho que passar uma tabela, um código e, no caso aqui, uma struct, um novo aqui que estará sendo salvo nessa tabela, né? Então, novo da struct produto. Então, quando eu chamo essa função, ele vai retornar para mim um valor inteiro. Então, este return aqui, a partir do momento que ele encontrou este código aqui já lançado na tabela, ele vai retornar esse -1 para o meu programa, para que eu possa definir alguma função. No código que eu mandei para vocês, este retorno é aqui, ó, esse valor aqui de retorno. Então, olha lá. Se eu chamei o inserir, que é a opção 1, e o retorno foi -1, então, lá, código já existente na tabela, ou seja, ele verificou que este produto já foi cadastrado na tabela, ou este código já foi cadastrado. Então, por esse motivo, ele não estará salvando a informação. A partir do momento que ele encontrar o return aqui, ele vai parar de executar e vai automaticamente cair para esta opção aqui do código já existente na tabela. Tá? Entendeu? Certo? Uhum. Então, aqui é o código já existente. Só vou comentar aqui para... Professor. Oi. Tem um null ali na comparação do while que está em minúsculo. Ah, verdade. No 30. Senão não vai. Muito bem. Então, aqui se o código for igual. Agora, uma outra questão que nós temos que observar, se, caso esse mais é apenas um incremento para o conte, se ele já encontrou o tamanho da nossa tabela espalhamento. Se ele já encontrou o tamanho, ele vai retornar aqui, no caso, será um return -2. E esse -2 no conceito é o seguinte, ele indica que a tabela está cheia. E eu tenho que incrementar aqui o i para que ele possa sair desse while. Muito bem. Então, aqui, este item apenas servirá para que estejamos observando se o código que eu estou lançando já está disponível na minha tabela de espalhamento. E, além disso, estou contabilizando aqui o tamanho dessa tabela para verificar se ela já está cheia. Caso passe por esse while aqui, ou seja, não está cheia a nossa tabela, a partir desse momento aqui nós faremos a inserção dos dados que estamos precisando. Então, tá. Então, para que façamos isso, primeiro, só para desencargar a consciência, vamos verificar se o i encontrado, no caso aqui, está vazio. Então, ele está vazio. Então, aqui nós faremos... estaremos nesse sistema aqui, no nosso índice i, vamos armazenar aqui o ponteiro da nossa estrutura. Vamos alocar essa estrutura e o ponteiro que será armazenado aí. Então, vamos falar aqui, vamos usar aqui o malloc. Size of. Senhor, quando o senhor puder, volta lá nas primeiras linhas, só para matar uma dúvida aqui. Qual linha? Nas primeirinhas. Tá. Não, tá certo, tá certo. Pode voltar lá. Tá, joia. Então, estamos aqui, já alocamos o... O primeiro retorno que você colocou aí é -L ou -1? -1. Do... Ah, tá. -1? -1. Tá, beleza. E aqui vamos armazenar o código na nossa estrutura, que nós acabamos de alocar um espaço para ele. Então, alocamos um espaço e vamos lançar o primeiro campo aqui, vai ser o código. A partir disso, virão os outros campos. Vamos usar aqui, quando nós estamos mexendo com string, geralmente temos que usar algumas funções. A função para copiar dados do que estamos enviando para o local que está sendo armazenado na nossa estrutura, vamos usar o strcopy, cpy. Então, aqui nós vamos usar o tabela na posição i, com o campo que nós vamos lançar aqui, no caso, a descrição. Nós estaremos copiando da struct, nós fizemos o novo ali que veio, a descrição. Campo descrição. Faremos a mesma coisa para a unidade.
E vamos lançar agora o valor também do novo. E vamos retornar aqui o I, ou seja, o local, o índice que foi armazenado esses dados. Professor, eu me perdi nesse negócio da cópia aí. De onde que saiu esse novo? É o quê? É uma Esse novo nova aqui, ó, é o variável? parâmetro aqui, ó, na linha Tá. 25. Nós vamos lançar uma struct aqui, nós vamos daqui a pouquinho comentar o código que estará lançando essas informações. Então ele vem daqui, ó, esse parâmetro que nós passamos aqui. Este novo, ele é uma variável, né, do tipo específico da struct que nós criamos, da estrutura do produto lá, que contém aqueles 4 campos, que é o código, né, a descrição, a unidade e o valor. Entendi. Conseguiram? Aham, entendi agora. Beleza. Posso continuar aqui? Sim. Pode. Muito bem, então fizemos aqui o inserir. Agora, o que nós faremos? Ó, já está pronto o inserir. O que nós faremos agora? Tira esse comentário aqui. Se vocês estão seguindo o meu exemplo, aqui, na linha 47 tem um comentário. Tirem o comentário. E tirem o comentário da linha 60. O void imprimir, observe, este aqui já é uma função que não retorna valor. Ó, temos um void aqui. Então, na posição 47 a 60. Tirem um comentário aí, por favor. Beleza. Acharam aí? Acharam, né? Então, aqui é apenas imprimir. E aqui nós vamos imprimir a posição em que foi armazenado o dado na nosso vetor. Então, aqui está a nossa... Vocês estão seguindo a mesma numeração de linhas que eu estou aqui? Então, na 25 começa o inserir, né? Na linha 47 o imprimir hash. Agora vocês vão vir aqui no man e vão tirar esse comentário que está na linha 65 e na linha 67. Então aqui nós estamos criando um tipo de dados, aqui criamos uma variável do tipo hash, inicializamos a tabela, passamos a tabela para que seja inicializada. Aqui nós temos um produto, deixa eu ver esse produto. Criamos aqui também uma variável já específica da struct, produto. Esta produto aqui nós vamos passar lá como parâmetro novo para lançar as informações em nossa tabela. Vocês comentaram aí na linha 67, 65, 67? Sim. Professor, Oi. tinha visto que você criou a função espalha sem colocar espalha com E maiúsculo. Você colocou espalha em algum outro lugar e tem que ser minúsculo, ou você só colocou isso sem perceber? Não, eu usei minúsculo mesmo. Vamos usar minúsculo já para não... Aqui eu usei também minúsculo, né? Vamos usar dessa forma. É só para ver. No meu eu usei maiúsculo só para ter... Mas tudo bem, pode usar sim. Só que tem que lembrar que tem que usar tudo maiúsculo agora, né? Eu passei batido, agora vai ficar assim. Muito bem. Agora vocês vão posicionar a linha 87 e vão tirar esse comentário aqui. Inserir o produto e tirar também o comentário que está na 95. E na linha 96, vamos colocar aqui retorno, inserir, passaremos a tabela aqui, o produto.código e o produto. Não precisava passar isso aqui, mas tá bom, já foi. Agora vamos manter. Então aqui o inserir na 96.
Foi, pessoal? Foi. Então aqui nós usamos uma função gets para podermos estar copiando o texto digitado na entrada pelo teclado até o primeiro enter. Então o texto poderá ter espaço e ele estará salvando até o primeiro enter. Usamos aqui também apenas para que possamos limpar o que está vindo aí na digitação do usuário. Fush, stdin, apenas para liberar o que está ali, porque muitas vezes quando ele dá um enter, vem ali informações a mais que não são necessárias, também para pegar o texto limpo. Nós fazemos aqui, após o código, damos uma limpeza no stdin, fush, depois fazemos a mesma coisa depois do valor. Muito bem, só para terminar, na linha 110, tirem o comentário de imprimir hash. Senhor, o gets ele captura a tecla mesmo sem dar o enter? Não, tem que dar um enter. Ah, tá. O enter é o comando para ele capturar o texto que está ali sendo informado. Entendi. Tá, recapitulando, 110 eu descomentei, o imprimir tabela, na opção 5, o imprimir. Nós inserimos essa linha de retorno aqui, na linha 96, o inserir, com os dados que serão colhidos via teclado. Se todo mundo já fez essas alterações, vamos tentar executar aí. Aperta o F11, por favor. Opa, eu não precisava ter isso aqui. Vocês estão com essa linha aberta aqui do código? .pad.com? Sim. Não. Aberto aí. Deixa aberto aí, do computador de vocês. Todos conseguiram acompanhar? Alguém quer o código para tentar seguir a partir daqui? Porque não conseguiu Eu quero aqui que eu parei no stick copy lá. Então perfeito. Atualiza lá que tá aberto. Tá, já vou atualizar lá. Então, deixem aberto o código. Na linha 41, no final. Tá, jóia. Então deixa o código aberto, essa página aqui do Notepad. Eu vou remover daqui. Eu poderia colocar um comentário, não vou remover não. Vou colar lá para vocês. Podem pegar o código, já está atualizado. E tentem executar aí. Aqui tá certinho. Beleza. Então a primeira tela ali, o inserir, então a opção 1 ali, para começarmos a inserir a primeira informação. Então o hash aqui vai ser calculado da seguinte forma, né? Vamos só pegar aqui para... Olha lá. É código -1 mod tamanho. Sendo que o tamanho é igual a 30 e o código nós informaremos para cada item, né? O código será informado para cada um das situações. Então vamos lá. O primeiro código aqui. Caso eu queira informar aqui o código igual a 1, qual será o índice dele? Quem falou 29? Alguém mais quer tentar outro aí? Este é o cálculo, tá? O índice vai ser o quê? 0? 0 primeiro. Muito bem. 0. Se eu colocar aqui 10 como código, qual vai ser o valor do índice? 9. 3. 9. 9. Se eu colocar aqui, no caso, 42. 41. 11. 11? Por quê? É o código -1. Sim, aí dá 40. Segue aquela forma, certo?
Isso, vai dar 41, né? Isso. E o resto da divisão? Deu 11. 11, muito bem. Então, tá joia. E se eu colocar aqui, no caso, 31? Qual vai ser o resto? 0, 30, 30. 0, muito bem. Aqui, então, nós temos que tratar esse item aqui, né? Porque ele já está equivalente aqui, já tem lançamentos para este código, correto? Então, ele vai ter que tratar, ao invés de lançar aqui, ele vai ter que achar um índice vazio. Então, nessa seleção aqui, nós temos o índice 1 vazio, o índice 2, 3, assim por diante. O índice que está ocupado é o índice 9. Então, vamos lá, vamos lançar aqui. Estão com a aplicação rodando, né? Vamos lançar a mesma informação aqui só para que nós façamos o teste. Então, eu vou lançar o 1 aqui primeiro. 1, quero inserir. Vou inserir aqui o código 1. Aqui vai ser nosso um computador, tá? Produto computador. Caixa, CX, valor. Um valor qualquer. Enter. Caso eu queira verificar se eu realmente lancei, eu vou escolher a opção 5 para imprimir. Aí ele imprimiu ali o código pro computador, caixa, né, que é a unidade, 4.515. Na posição 0 lá. Acertamos, ó, o índice ficou na posição 0. Vou lançar um próximo aqui, o item 10. Lançarei aqui um teclado. Bem, o valor do teclado. Novamente eu vou olhar aqui, eu posso olhar. Tá lá, ó. Na posição 9, como nós fizemos. Vamos lançar o próximo aqui. 42, vamos lançar um mouse. Nove 0911. E agora vamos lançar o 31. Neste sentido, como nossa função ela estará procurando o primeiro espaço vazio. Então, 0 está ocupado. O primeiro espaço após o 0 é 1. Então, ele vai lançar esse monitor no 1. Se o algoritmo estiver correto, né? Então, vamos lançar aqui um valor para este mouse, monitor, aliás. Vamos imprimir aqui. Observem lá, ele lançou na posição 1. Fizeram o teste aí, pessoal? Então, o algoritmo está correto, seguiu o que era necessário, né? A situação de estarmos removendo o item correto. Então, esse 31 aqui no caso, ele ficou na posição 1, índice 1 dele, tá? Que ele seria uma colisão. Então, aí houve o tratamento para que houvesse uma função de espalhamento linear, procurando um outro espaço vazio para fazer o registro, aliás, para que utilizasse o próximo índice vazio na nossa tabela, tá? Nesse contexto, ele estará procurando da primeira posição, no caso ele na posição 0, até a primeira posição que esteja vazia, para estar armazenando essa informação na nossa tabela de espalhamento. Ok, pessoal? Fizeram mais testes aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Muito bem. Agora vamos implementar o remover. Estaremos implementando como remover um item desta nossa lista, tá? Então vou sair aqui. São 7. E vamos agora, então, fazer o remover. Então, para que possamos remover, nós teremos que seguir basicamente o mesmo quase padrão de estarmos calculando a função e observar se o que foi encontrado na função é o item adequado. Vamos colocar aqui fazer um void. Remover. Para que façamos a remoção, então vamos passar a tabela. E vamos passar o código que estamos desejando remover. Então, a primeira coisa aqui, eu vou usar a função espalhamento. Tentem fazer aí, tá? Digitem aí até para acostumar. Então, fizemos aqui a função. O que nós já podemos verificar é o seguinte.
se esta função já nos trouxe a informação que desejávamos, ou seja, o código já trouxe, ele havia a função ali, se o que está armazenado nesse índice calculado é o código que nós queremos excluir. Então, a primeira coisa que eu devo fazer para evitar erros no código é verificar se nesta posição que estamos tentando observar se está armazenada a informação, se após a função de espalhamento, se a informação que consta ali é uma informação que está nula. Então, se estiver nulo, então, ou seja, não tem nada armazenado ali, não podemos excluir o registro, isso não foi encontrado. Então, olha lá, se está ocupado, ou seja, se é diferente de null. Agora, se é diferente de null, então temos que verificar se é o código que nós queremos excluir. Então, vamos verificar aqui se o código que está ali encontrado é o que queremos excluir. Igual, o que nós faremos? Então, aqui nesse contexto, não está vazio a função, o código é igual. Se o código é igual, eu estarei aqui adicionando null para esta opção. Posso, inclusive, até já dar uma mensagem aqui. Excluído. Produto. Foi removido. O produto foi removido. Então tá, muito bem. Então não estava vazio. Então nós observamos que a função calculada encontrou um índice que não estava vazio. Verificamos se o código é igual. Se for igual, adicionamos para o espaço para esse índice e já apresenta a mensagem que o produto foi removido. Agora, se esta condição não for aceita, nós devemos procurar, aí já a performance vai cair da tabela, né? Um pouquinho, porque se nós não encontramos ele aqui, deveremos agora percorrer a tabela e tentaremos encontrar aí o código, se está armazenado ou não nessa nossa tabela. Então, eu farei aqui um else e vamos ter que fazer aqui, estaremos percorrendo a tabela atrás deste código. Então, vamos colocar aqui um for, o i de 0 menor que o tamanho e o i mais mais. Então, agora, nós estaremos percorrendo e antes de que façamos a comparação, temos que saber se o que eu estou encontrando aí no índice está com registro, se está diferente de null, para que eu possa fazer verificações. Então, vou colocar aqui a tabela, o i, se for diferente de null, vou verificar aqui, farei a mesma verificação que nós fizemos nessa linha aqui. Tá? Então, vou colocar aqui o if. Código. Se o código for o que nós estamos procurando, para que a gente melhore um pouquinho aqui a performance, nós vamos então apagar a informação que está ali. Vamos adicionar, atribuir null. Podemos até, inclusive, usar a mesma mensagem que está aqui, né? Essa mesma mensagem. E para que ele não ele pare a execução aqui, eu vou já adicionar aqui o tamanho para o i. Aí ele vai parar de fazer o for aqui. Podemos usar o break também, mas pararemos aqui. Caso ele esteja percorrendo a tabela até o tamanho dela e não encontrou aqui, no caso, depois de ter a função hash ter calculado um local que não estava vazio e ele começou a percorrer a tabela até o final e não encontrou nenhum item, então podemos avisar que esse registro não foi encontrado. Então vamos colocar esta informação aqui, um else aqui, observando o seguinte, se o i for igual ao tamanho menos 1, ou seja, chegou até a última posição e não encontrou, então vamos usar um print aqui que não foi encontrado o produto. Código não encontrado.
E fora isso, caso aqui nós façamos o cálculo, ele não encontrando a informação aqui, nós já podemos também, nesta situação aqui, nesse nosso código aqui, podemos também mencionar que o produto não foi encontrado. Mas eu vou deixar dessa forma aqui, já é o suficiente. Tá, então da linha 47 a 67. Digitaram, pessoal? Sim. Sim. Muito bem. Agora, vamos apenas ativar aqui a linha que trabalha com o remover. Então, aqui nós vamos remover, vamos passar a tabela e o código. Quem já terminou já pode testar aí se ele vai remover algum item. Vamos fazer o seguinte. Vamos lançar aí o código que existe a colisão, né? Para que façamos o teste se ele vai ou não remover o código, o produto selecionado, né? Vou executar aqui. Então, vou lançar aqui o código 1 de novo. E vamos lançar aqui o que deu colisão aqui, só para relembrar, foi o 31, né? Vou lançar o 31 também aqui agora, já. Já para que façamos a colisão já. Então, se nós fizermos aqui a impressão, tá lá o código 1 é o computador, o 31 é o teclado e está na posição 1. Ah, antes disso também podemos fazer aquele teste se ele consegue armazenar no mesmo código outro produto. Olha, eu peguei, estou falando que agora estou tentando armazenar o monitor no código 1. Vou tentar lançar o código 1 para ele. Aí ele já fala lá, código já existente na tabela, ou seja, não deixa lançar. Se eu tentar fazer a impressão, ela não aparece ainda o monitor. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vamos alterar, né? Aliás, remover 4. Vou remover o código 31. Produto removido. Faltou pular uma linha ali, né? Mas tudo bem. Podemos fazer a impressão, que está lá só o computador disponível. Conseguiram fazer, pessoal? Aqui foi. Agora deu. Então, agora, vocês poderiam tentar implementar aí a busca. Buscar só o código, tá? Aí vocês podem usar aqui, informe o código para a busca, capture o código via o scanf e faça uma função para que vocês possam fazer a busca nessa tabela. Conseguem fazer? Repete aí, professor. Oi? Repete aí o que você estava falando. Não, eu quero que vocês tentem fazer a busca. Por exemplo, nós já implementamos aqui o inserir. Eu consigo inserir um elemento dentro dessa tabela. Remover, conseguimos remover um elemento da tabela. Agora para uma busca, só que eu quero que vocês busquem a informação para escrever. Ó. Tem um trecho que está comentado aqui, que vocês poderão estar usando aí para a busca. Deixa eu ver se é essa opção 2. É busca. O retorno maior que -1.
Aqui é o que retornará da busca, ou seja, o código, você tem que retornar o código para mim de qual é, aliás, o código não, o índice, de onde está armazenado o valor da busca. Professor, Oi. eu estou fazendo a remoção aqui do código 31, que é o teclado, porém ele está removendo o computador. Está removendo o computador? Você lançou o 31? Isso. Não, o computador eu lancei 1 e o teclado eu lancei 31. E aí na hora do remover eu mando o código 31 e aí ele remove o computador, que é o código 1. Ah, entendi. Então vamos fazer o seguinte. E o meu não remove. O senhor não remove? Professor, tem como colocar isso aí lá no Eu vou colocar o código. Vou colocar Isso, o código lá por para favor. vocês. Esse código ainda pode ser melhorado, né? Um código apenas como exemplo para vocês, mas ele sempre pode ser melhorado. Tá lá para vocês. Ele não checa se a lista tá vazia, né, professor? Aonde? No remover, se eu for estar removendo a lista vazia, eu acho que ele tenta remover, né? Na realidade, na lista vazia? É. Você não tem código nenhum, tá tudo vazio. Eu tento remover, ele aceita ainda eu digitar, eu ir para a opção remover. Ah, sim. Primeiro, aqui na realidade ele vai verificar aqui, ele não vai remover nada, né? O que podemos fazer, essa tabela já está nula na primeira posição, mas é difícil, como é uma tabela de espalhamento, pode ter um registro que está no final da tabela, né? E eu teria que verificar item por item para encontrar esse registro. Então, nesse contexto, a função de espalhamento é que vai ter que estar mostrando se tem alguma informação do código que nós estamos procurando, né? E se ele não encontrar, é evidente que vai estar podendo até mostrar que o código não foi encontrado e não remover a informação da tabela. Mas é difícil, porque na verdade tudo é encontrado, como aqui é acesso direto, né? Diferente da lista encadeada, que era um acesso sequencial, aqui é via este cálculo, nós vamos procurar o índice. Caso o índice não esteja disponível, esteja ocupado, e for o código que nós estamos procurando, remove. Caso contrário, ele vai percorrer a tabela, se houve uma colisão e foi passado para outro local este valor. Só a única critério é que o que ele está verificando tem que ser todos os registros dessas tabelas, todos os índices têm que estar diferente de null, para que ele possa encontrar e remover. Mas não é tão simples assim, porque na verdade aqui resolve uma situação. Mas caso estejamos passando aqui o código, por exemplo, o código 1 para excluir, e depois da exclusão desse código 1, se eu tentar pegar o do 31, não vou conseguir. Tentem aí, façam o lançamento do 31, do 1 e do 31. Depois façam a exclusão do 1, ele vai sumir, né, o 1. Aí depois tentem o 31, vê se o 31 vai sumir. Eu estava com o meu microfone ligado. Professor, eu estava brisando aqui lendo o código. O que você pediu para fazer aí? Não, eu quero que vocês é o seguinte. Esse código aqui do remover ainda está faltando um detalhe aqui. Porque é o seguinte. Eu vou executar aqui com vocês, para vocês verem o que eu pedi. Nós vamos lançar aqui um código 1, por exemplo. Novamente. Temos o código 1, lançamos aqui. Vou lançar o código 31, que é a colisão que nós estamos provocando aqui. Sim. E tudo isso, quando vocês estão criando uma estrutura de dados, vocês têm que prever, né? Então, nós temos aqui, ó, os dois. Caso eu remova o 31, ó, vou remover o 31, depois eu vou voltar ele de novo. Ó, removendo o 31, certinho, ó lá, removeu sem nenhum problema. Vou lançar novamente o 31. Agora, ao invés de remover o 31, eu vou remover o 1. Produto removido. Perfeito, removeu. Agora eu vou olhar aqui minha tabela, como é que ficou. Olha lá, está o teclado. Está na posição 1. Agora eu vou tentar remover o teclado. Opa, fiz errado, mas tudo bem. Vou ter que lançar de novo ele. 4, 1, 5, está lá só o teclado. Agora eu vou remover de novo. 4. Vou remover o 31.
Informe o produto, olha lá. Observe que ele, se eu tentar ler novamente a tabela, ela não removeu. Por quê? Quando ele verifica aqui que está diferente de null, eu teria que aqui neste else dele percorrer a tabela novamente, se está em outro local, porque eu apaguei o código inicial ali, o que estava armazenado, no caso o código 31 foi, no caso o 1 que estava armazenado na posição 0 foi excluído. Então nesse contexto, abriu a posição, novamente o 0 está livre, só que devido à colisão eu armazenei o item 31 na posição 1. Então nessa situação aqui, neste if aqui eu teria que colocar um else, e poderíamos usar esse mesmo código aqui, tá? Aí depois vocês vão ter que... Lógico que aqui ficou muito código repetido, isso aqui tem que ser ajustado, né? Mas teríamos que fazer esta outra validação aqui para que conseguíssemos verificar, nesse contexto, se existe na tabela a informação lançada, tá? Aqui há um pouquinho de performance, mas é necessário que seja feito para que não fique o registro como nós tentamos excluir o 31 e não conseguimos. Agora eu vou de novo aqui tentar. Deixa eu ver aqui que ficou alguma coisa duplicada. 2 exits. Ué. Acho que eu copiei, que ficou demais aqui. Ah, tá aberto. Vamos de novo aqui. Então agora eu vou de novo, lançar um computador CX. Lançaremos a colisão dele. Então tá lá os dois. Vou remover o 1. Foi removido. Posso fazer a impressão, ela tá lá o 31. Agora removerei o 31. Produto removido. Agora se eu mandar imprimir a tabela, ela está vazia. Agora sim ele conseguiu achar o 31. Professor. Oi. Agora faz o seguinte, insere lá o número 1, computador, número 31, o código 1 e 31, né? Sim. Computador e teclado. E aí você remove primeiro o 31, depois tenta remover o 1. Vamos lá. Então primeiro tá, vamos inserir aqui na mesma ordem, né? Isso. Agora eu vou lançar o outro, que é o 31, que é a colisão, teclado. Então lá os dois. Primeiro remover o 31? Isso, agora tenta remover o 31 e imprime para ver o que acontece. Tá lá um. Vou remover um agora também? Para mim aqui a tela tá meio congelada. Ah, tá. Tá lá o código 1. Nós removemos o 31. Mas ele removeu o normal? Removeu o normal. Mas o código, já colei lá o código que eu mexi agora aqui, já está colado lá no código no Notepad. Tente dar uma olhada. Então agora, nesse intervalo, eu quero que vocês façam aí, tentem fazer a busca. O código já está começado, agora é só vocês tentarem fazer a busca aqui. E aí vocês estarão retornando na busca o código. O retorno dele vai ser o índice que vocês encontraram na busca. Aí vocês poderão ativar essa linha aqui, para que vocês possam verificar o que veio no retorno, tá? Tentem fazer o retorno aí. Não evada, que a gente vai ter que lançar uma nota para vocês aí do que vocês conseguirem fazer na busca. Tudo bem, pessoal? Hoje a sala tá boa, estamos com 22 pessoas. Podem conversar vocês aí para ver se vocês acham uma solução, mas eu quero que vocês tentem fazer a busca, tá? A busca dentro dessa nossa função aí, né? Dentro do nosso algoritmo que trabalha com a função de espalhamento linear. Tá, joia? Então você para o intervalo, vou parar a gravação aqui. Daqui a pouco retorna.